بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. نحن كنا نتكلم عن سورة الفاتحة. استوى falando sobre سورة الفاتحة وذكرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم، فضل البسملة، ثم قول الحمد لله. Nós falamos sobre Bismillah, em nome de Allah. Falamos também sobre louvado seja Allah, Alhamdulillah. فنحن سنأخذ هذه المقاطع مقطع من سورة الفاتحة حتى نتمكن من معرفة كل جزئية من سورة الفاتحة حتى نستطيع أن نتمعن فيها خلال الصلاة. Nós vamos falar parte por parte em relação a Surat al-Fatiha e aquilo que tem dentro da Surat al-Fatiha, nas palavras, o significado delas, a importância de cada palavra na Surat al-Fatiha. Isso porque para que nós deveremos refletir ao praticarmos a oração e recitarmos Surat al-Fatiha. Então, quando você souber o significado de cada palavra, de cada versículo da Surat al-Fatiha, assim você consegue refletir mais e você consegue se concentrar mais, você consegue se aproximar mais de Allah subhanahu wa ta'ala sabendo o significado. E por isso que nós falamos, a repetição dela, ela tem uma grande importância e por isso que nós deveremos saber o motivo da repetição da Surah Al-Fatiha. Nós falamos na palavra Alhamdulillah, graças a Allah. Nós falamos quantas vezes foram citadas essas palavras, Alhamdulillah, no Coran. E por que nós agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala e louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala? ليش نحن نحمد الله سبحانه وتعالى? Citamos os versículos que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Coran, que cada dádiva que existe nesse mundo é dada por Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que nós deveremos agradecê-lo por cada dádiva que nós temos na nossa vida. E por isso que a palavra Alhamdulillah, ela é a palavra que Deus nos ensinou a agradecermos Ele. E essa palavra, ela que tem mais força de você agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, ela tem mais conteúdo, ela tem a palavra mais certa e mais correta e mais próxima para você conseguir agradecer a Allah. E citamos os hadith que falam sobre Alhamdulillah, qual que é a importância da pessoa falar Alhamdulillah Yawm al-Qiyamah, e que a palavra Alhamdulillah, ela tem uma importância grande dentre elas, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala que Alhamdulillah tamla'u al-mizan ou tamla'u ma bayna as-sama'i wal-ard. Cada um de nós terá uma balança no dia de juízo final, e essa balança serão colocadas as boas ações e as más ações, e todas serão pesadas, e essas boas e más ações que vão decidir o final da minha vida, se eu irei ser salvo ou não. Então as palavras, as boas ações que serão colocadas dependendo de cada ação que eu faço. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Isso significa que aquele que fizer uma boa ação do tamanho de um átomo será colocado ali na balança. E se ele fizer uma má ação do tamanho de um átomo, também será colocado na balança. Então tudo será pesado na balança no dia do final. Essa balança é diferente das balanças que nós conhecemos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele citou, tem coisas que elas fazem com que a balança fique mais pesada. Dentre elas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele citou que a palavra, você falar Alhamdulillah, ela dentro da balança equivale a algo que tem entre o céu e a terra de dimensão. Imagine o peso dela. Somente de falar Alhamdulillah. Quanto que nós deveremos falar Alhamdulillah? Hoje nós vamos falar sobre Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. شو يعني رب العالمين? O que significa Rabb? O Senhor dos mundos. Por que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou essas palavras Rabbil Alamin? Rabbil Alamin, Rabb, a palavra Rabb, que seria o Senhor, ela tem um significado ou vários significados. Dentre elas, Ar-Rabb huwa al-Khaliq, Ar-Rabb huwa al-Malik,
الرب هو المدبر لخلقه. O Senhor, a palavra Rabb, ele é o Criador. Quando nós falamos Rabb, então ele é o Criador. Rabb, aquele que tem todo o poder. Rabb, aquele que é o mentor das suas criações. Então ele é o mentor de tudo que existe nesses mundos. Então Rabb é o Criador, é o poderoso, é o mentor de todas as coisas nos seus mínimos detalhes existentes nesse mundo. Então, هذا اسم الرب, a palavra Rabb. Al-Alamin, Al-Alamin quer dizer que os mundos. Al-Alam é o mundo. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele citou os mundos. Por que ele citou os mundos? Al-Alamin يعني عالم الإنس وعالم الجن وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الجماد وعالم البحار وعالم الأنهار. Então ele é o Deus de quê? Al-Alam, que seria o mundo dos seres humanos, o mundo dos gênios, o mundo dos anjos, o mundo dos animais, o mundo dos mares, o mundo das montanhas. Então todos os mundos, tudo que você possa imaginar dentre os mundos, foi Allah subhanahu wa ta'ala que criou. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem o poder sobre todos os detalhes desses mundos. E Allah subhanahu wa ta'ala que é o mentor de todos esses mundos. Então não há nada nesse mundo, dentro dos mares, nos céus, nas terras, no fundo da terra, no fundo dos mares, em qualquer lugar que você possa imaginar, ou a sua imaginação pode chegar ou não chegar, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala ele tem o acesso a essas questões e ele é o mentor de cada detalhe dentre essas questões ou essas criaturas. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ. Até as árvores, no outono, quando caem das árvores, aquela folha que cai daquela árvore, Allah subhanahu wa ta'ala ele sabe. Ele é o mentor daquela folha. Ele sabe quando que ela deve cair, como é que ela deve cair, o exato momento que ela deve cair, por que ela caiu, o que pode acontecer com ela, o que vai acontecer com ela. Então tudo que você possa imaginar, aquilo lá é monitorado por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é o mentor dessas coisas. Então Allah subhanahu wa ta'ala, quando você fala Rabb al-Alamin, al-Rabb يدل على الحماية والتربية والحفظ. Yani quando você fala Rabb, então ele é o Senhor, ele é o poderoso, então ele é o protetor também, ele que tem a proteção de todas as suas criaturas, de tudo que existe nesses mundos. Até nós temos um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fala que não há um dia a não ser que os mares e as montanhas pedem para Allah subhanahu wa ta'ala e dizem: ó Allah, esses seres humanos, por cometerem os pecados, faça com que nós acabemos com eles. O mar ele quer acabar com os seres humanos. Imaginem os mares, né? Hoje nós sabemos que a terra, 75% delas é o quê? É água. 25% é terra. Então nós estamos vivendo sobre 25%. Esses mares que são 75%, eles pedem para Allah subhanahu wa ta'ala diariamente para que eles acabem com os seres humanos pelos pecados que eles cometem. As montanhas pedem para Allah que elas acabem também com os seres humanos, de uma montanha chegar e ficar o quê? تطبق على الأخرى على بني آدم, que ela seja algo que fecha sobre os seres humanos pelos pecados que eles cometem. E Allah subhanahu wa ta'ala ele fala para essas suas criaturas: da'u abdi, deixe o meu servo, eu que criei ele e eu sei o que ele faz. Se ele se arrepende, eu irei aceitá-lo, e se ele permanecer, eu irei zelar por ele e tomar o cuidado até que ele tenha a noção do que ele está pecando, para que ele volte para mim.
Então Allah subhanahu wa ta'ala, Ele que segura todas as coisas que existem nesse mundo, e nada poderá fazer nada a não ser com a permanência de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala permita que aquilo aconteça. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele que cria todas as coisas. Então a questão da Rububiyya, nós sabemos que tem, quando a gente fala sobre بس نحكي عن التوحيد, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, nós temos 3 tipos de tawhid, 3 tipos de unicidade. O primeiro tipo que seria Tawhid al-Uluhiyya, segundo tipo Tawhid al-Rububiyya, terceiro tipo Tawhid al-Asma' wal-Sifat. Nós temos o que? Tawhid al-Uluhiyya, wal-Rububiyya, wal-Asma' wal-Sifat. Então nós temos a unicidade de que? Al-Uluhiyya, de adorar ao único Deus, da adoração. Adoração, você reza, é um tipo de adoração. Você suplica, é um tipo de adoração. Você quer fazer oferenda, é um tipo de adoração. Então as adorações, elas são várias. Somente Allah subhanahu wa ta'ala merece todo tipo de adoração. Então ninguém merece qualquer tipo de adoração. Jejuar para o fulano, suplicar para o fulano, através do fulano, rezar através do fulano. Então todas essas questões você não pode dirigi-las a não ser para quem? Para Allah. Tawhid al-Uluhiyya. لذلك الدعاء, الصلاة, النذر, tudo que você possa imaginar que é adoração, somente pode ser dirigido para Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós acreditamos que Allah subhanahu wa ta'ala, e somente Ele merece todo tipo de adoração. هذا اسمه توحيد الألوهية. Isso é chamado de Tawhid, a unicidade de Uluhiyya, de adoração ao único Deus. في توحيد الربوبية. شو يعني توحيد الربوبية? As pessoas acreditarem que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele é o único na criação. Esse Tawhid, todas as criaturas concordam com ele. Os incrédulos concordam. Aqueles que associam com Allah subhanahu wa ta'ala também concordam com isso. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele citou no Corão: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Se você perguntar para os incrédulos que estão adorando as estátuas, as pedras, estão adorando qualquer tipo de deuses fora, a não ser Allah subhanahu wa ta'ala, quem que criou os céus e a terra? Eles irão dizer: foi Allah, Deus. Por isso que muitas pessoas falam: não, mas o fulano, ele acredita em Deus. Como é que ele acredita em Deus? Que Deus Ele é o Criador. Tudo bem. Essa unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na sua criação não basta. Ele tem que vir para quê? Para a unicidade da adoração. Então ele tem que ter as 3. A terceira, que seria a unicidade dos seus tributos e nomes. Você acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala tem os seus nomes e tributos: Allahu al-Qadir, Allahu al-Rahman, Allahu al-Rahim, Asma'ullahi wa Sifatuh. São os nomes e tributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Você tem que acreditar que também elas são nomes de Allah e são tributos de Allah subhanahu wa ta'ala. A questão de Tawhid al-Uluhiyya, então tem pessoas que eles acreditam que sim, Deus é misericordioso. Quem que é o Criador? O Criador é Deus. Tá, vamos na primeira parte, que é a mais importante. A quem você dirige a sua adoração? Eu dirijo a Allah e a mais pessoas. Não, não pode. Ontem eu estava no aeroporto e uma pessoa veio me abordar, um jovem. Ele veio, estava lá com os livros e tal, não sei o que. Acho que ele queria vender algumas revistas, algumas coisas, né? Ele veio e falou para mim: eu posso orar pelo Senhor? Eu falei: vamos lá, você vai orar por mim? Como assim? Ele falou: orar, eu fazer uma oração. Eu falei: deixa eu falar primeiro para você o que é a religião, depois você ora por mim. Ele falou: tá bom. Eu falei: vamos lá. Então, nós somente poderemos orar quando a gente ora, dirigir a nossa oração para quem? Para Deus, somente para Ele. Então, qualquer tipo de oração, qualquer tipo de adoração somente pode ser dirigida para Deus. Não poderemos dirigir qualquer tipo de adoração para os profetas, para Jesus, para Muhammad, para Moisés, para Abraão, somente para Deus, porque eles são seres humanos e criaturas como nós. Nem para os anjos, porque eles são criaturas de Deus.
para tal, para isso. Foi explicando para ele o que é Deus e quem são as criaturas. E comparando entre Deus e as suas criaturas. E dentre elas os mensageiros. E dentre os mensageiros, quem que era Jesus, quem que era Muhammad, quem que era Moisés. Eu fui falando e ele paciente. Me ouviu todas as minhas palavras. Aí eu falei, então, quando a gente ora para quem? Para Deus. Daí se você chegar e falar para mim, não, eu vou orar para o profeta Muhammad, para o profeta Moisés, para o profeta Jesus, eu não vou aceitar, porque nós deveremos orar somente para o nosso Criador. Quem que é o nosso Criador? É Deus. Quem que tira a nossa vida? É Deus. Quem que nos dá a vida? É Deus. Tá, ele confirmou tudo isso, né? Falei, tudo bem. Ele falou, e agora, posso orar pelo Senhor? Falei, pode. Aí ele pegou e começou a falar, Deus, que faça com que ele esteja na senda reta e que tal, e começou a falar as palavras, eu ouvindo. De repente ele falou, por Jesus. Falei, não, para aí. Nós falamos que a gente combina somente em dirigir as nossas palavras e orações somente para Deus. Agora, se vem me falar sobre, na adoração, profeta Muhammad, profeta Jesus, profeta Moisés, não vou aceitar, porque isso daqui é você associar com Deus outros deuses. O que nós combinamos? Ele falou, é verdade. Você não quer comprar uns livros de mim? Eu falei, é isso que você queria. Então as pessoas às vezes confundem. Ele estava me ouvindo e confirmando, tá certo, tem razão, tá certo. Mas na hora que ele vai para colocar em prática, ele comete o erro de falar o quê? Que não, Jesus ele beneficia, Muhammad ele beneficia, sendo que somente quem beneficia é quem? Allah. E aqui que nós temos Tawhid al-Uluhiyya. Esse é o mais importante que nós temos. A unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Agora aqui Allah subhanahu wa ta'ala está mostrando para nós sobre o que? Na criação. Rabbil Alamin. Na Fatiha nós vamos ter os três tipos da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Que começou pelo que? Pelo Rububiyya. Que começou pela Rububiyya, pela criação. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Alcorão Sagrado, Hal min khaliqin ghayru Allah. Há alguém que cria fora Allah subhanahu wa ta'ala? Não tem. Tem alguém que consegue criar algo do nada? A pessoa pode falar, tem pessoas que fizeram um celular. Tá, o material desse celular, de onde que veio? Quem que criou? A origem dessa mesa, a origem do papel, a origem do avião, a origem da casa, a origem das pessoas. Os médicos quando vão fazer transplante, tal, não sei o que, a origem, essa é a criação. Então você tirar algo do nada, isso somente volta para quem? Para Deus. Se você questionar eles, quem que criou os céus e a terra e tudo que existe nos céus e a terra, eles irão dizer Allah. Não tem como discutir essa questão. Qualquer pessoa que você perguntar, ele terá essa resposta, que quem crê é Allah, a não ser os ateus. Os ateus, esses são as pessoas mais fáceis de você convencê-las. Abu Hanifa, certo dia falaram para ele, tinha os ateus que estavam debatendo com ele sobre a existência de Deus. Existe Deus ou não existe Deus? E ele foi mostrando para eles que, olha, Deus existe porque quem que te criou? Não, mas nós viemos por acaso, tal e tal, não sei o que. E ficaram na discussão e tal. Aí ele falou para eles, olha, que tal a gente ajuntar as pessoas na casa do rei em tal dia, e a gente se encontra em tal hora, e chegando lá a gente discute a questão da criação, se existe Deus ou não existe Deus. Eles falaram combinado. Combinaram com ele no dia tal, na hora tal, e eles iriam lá para discutir com quem? Com Abu Hanifa. Chegou esse dia, eles chegaram no horário certo, e as pessoas estavam esperando. Abu Hanifa atrasou 1, 2, 3 horas mais ou menos e veio. Antes de ele chegar, eles falaram, olha, acho que ele não está querendo vir porque ele não tem um motivo para nos convencer do que Deus existe. Na hora que ele chegou, eles falaram, e aí, por que você atrasou? Você não quer debater? Ele falou, não, eu quero debater. O meu problema, qual que foi? Vocês me levaram na ideia de vocês que tudo nesse mundo veio por acaso. Eu moro num lugar onde, entre o lugar que eu moro e esse lugar aqui, tem um rio. Eu queria vir
e não conseguia vir atravessar o rio a não ser com um barco. Eu fiquei lá na ponta do rio esperando. Tinha as árvores, tinha água que estava ali, os troncos das árvores caídos. Eu fiquei esperando. Quem sabe esse barco iria se construir sozinho e tal, para ele chegar na minha frente, para me montar no barco e atravessar o rio para chegar até vocês. Esperei 1 hora, esperei 2 horas, esperei 3 horas, mas o barco não se fazia, né? Não conseguia se ajuntar as árvores, os troncos tal, para ter um barco. E por isso que eu atrasei, eu tive que eu mesmo pegar umas madeiras, fazer um barquinho para atravessar o rio para chegar aqui. Eles começaram a dar risada, falaram: um barco vai se fazer sozinho? Você é uma pessoa louca. Ele falou: subhanallah, um barco pequeno, de poucas madeiras, para vocês isso é a questão que não pode ser feito sozinho. Esses céus, as estrelas, o sol, a terra, o corpo de vocês, as montanhas, o dia e a noite, eles se fazem sozinhos, e um barco não pode se fazer sozinho. Eles olharam e falaram: realmente, você nos convenceu com isso. Não tem como, não temos como falar que não existe um Criador por trás de tudo isso. Então essas questões de Rububiyya, a questão da existência de Allah subhanahu wa ta'ala e que Ele é o Criador, todas as pessoas acreditam nessa questão. Agora, a palavra Rabb, o Senhor, no Alcorão Sagrado, ela foi citada 978 vezes. Isso para que sempre que a pessoa leia sobre Allah subhanahu wa ta'ala, ele vai saber que Allah é o Criador, Allah que é o mentor, Allah que Ele zela por nós, Allah que tem todo o poder. Então sempre que você ler a palavra Rabbil Alamin, Rabbun Allah, Allah, então essa palavra ela tem que mexer com você e você saber que quem te criou, Allah subhanahu wa ta'ala. Quem está monitorando toda a sua vida, Allah subhanahu wa ta'ala. Quem está zelando por você, Allah subhanahu wa ta'ala. Quem que tem todo o poder sobre você, Allah subhanahu wa ta'ala. O seu sustento está na mão de quem? De Allah. A sua vida está na mão de Allah. A sua morte está na mão de Allah. Tudo que existe nesse mundo está na mão de Allah. Então você, ao ler Alhamdulillah Rabbil Alamin, por que eu agradeço a Allah? Porque tudo está na mão dele. E ele somente merece toda a adoração por causa disso. Ele merece toda a adoração por causa disso. Então nada poderá me prejudicar se ele não determinar isso. E por isso que na Aqida, a nossa crença, ela se baseia desde pequenos. O Rasul a.s. foi falar para Ibn Abbas, ele falou para ele: Ya Ghulam, ihfadillah yahfadk, ihfadillah tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah. Disse para o primo dele, Ibn Abbas, quando era pequeno, disse para ele: ihfadillah, proteja a ordem de Deus, que Allah irá te proteger. Ihfadillah tajidhu tujahak, proteja a ordem de Deus, que você encontrará Ele na sua frente. Idha sa'alta fas'alillah, se você quiser algo, que pergunte para Allah. Allah que traz as pessoas até você. Wa idha ista'anta fasta'in billah, se você quer qualquer apoio, que se apoie em Allah, que é Allah que irá trazer para você os apoios. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. E saiba que se todas as nações, todos os mundos se ajuntarem para te prejudicarem com algo, jamais poderão te prejudicar a não ser com aquilo que Allah determinar na sua vida. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. E se eles se ajuntarem para te beneficiarem com algo mínimo, eles jamais poderão te ajudar se Allah subhanahu wa ta'ala não permitir. Então a permissão total é de quem? De Allah. Então tudo que está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo que está ao seu redor está na mão de Allah, tudo que está ao seu redor somente consegue fazer algo ou pode se mexer com a vontade de Allah. لذلك, por isso que
nós vimos aqui que Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele citou no Alcorão Sagrado sobre essa questão, ele disse: Alladhi, Allah subhanahu wa ta'ala, a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. لما موسى عليه السلام كان عم يناقش فرعون, quando o profeta Moisés está falando sobre o faraó, e o faraó disse para ele: Man rabbuk, quem que é o seu senhor? Quem que é o senhor que você está chamando para mim, convocando para me adorar? Aí o profeta Musa disse para ele: Rabbi alladhi, o meu senhor é aquele que a'ta kulla shay'in khalqahu, aquele que deu a cada coisa a sua forma, thumma hada, e a orientou. Allah subhanahu wa ta'ala orientou todas as coisas. Então esse é o Criador que estou chamando para você e convocando para você que adorasse a Ele. لذلك يعني الله سبحانه وتعالى كذلك يقول لما سأل كمان فرعون قال وما رب العالمين, قال فرعون وما رب العالمين, قال, o faraó ele perguntou para o profeta Musa: وما رب العالمين, quem que é o Senhor do universo, dos universos? قال, o profeta Musa: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Ele é o Criador dos céus e da terra e o que está entre elas, se vocês acreditarem. Quer dizer que se vocês verem, na realidade não foi vocês que criaram, tem um Criador. Esse Criador, Ele que merece todas as adorações. Aqui nós vamos falar sobre a questão, a importância da palavra Rabbi. Rabbi, meu Senhor. Qual que é a importância dela? Ela tem uma importância grande. Se nós analisarmos, ao citarmos essas palavras ou recitarmos dentro do Alcorão Sagrado, nós vamos ver que Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita que todas as súplicas dos profetas, ou a maior parte das súplicas dos profetas, começa com que? Rabbi. Ya Rabbi. Então nós vamos citar, inshallah, na próxima aula, sobre os versículos que Allah subhanahu wa ta'ala cita as súplicas dos profetas e as súplicas que Ele nos ensinou. As maiores súplicas que nós colocamos, que nós fazemos, são a súplica do final da Surah Al-Baqarah, a súplica que está no Ali Imran, a súplica que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surah Al-Baqarah: Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Rabbana, começa com Rabbana, o nosso Senhor. Surah Al-Baqarah: Rabbana amanna faghfir lana. Rabbana, ela é repetida em vários versículos. Como é que os profetas eles pediram para Allah subhanahu wa ta'ala com essa palavra? Cada profeta, inshallah, a gente vai citar um versículo que fala sobre isso, como é que ele citou e como é que Allah subhanahu wa ta'ala atendeu a seu pedido. Mas para nós resumirmos isso, que a palavra Ya Rabb, ou você falar Rabbi, meu Senhor, ela é a chave da porta do céu para que a súplica seja atendida como foi atendida a súplica dos profetas. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala atenda as nossas súplicas e que nos ensine aquilo que é benéfico na nossa vida. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.